para mim é uma imensa alegria ver que ainda há livreiros independentes, livrarias independentes por este país, que vão resistindo ao poder de agregação dos grandes grupos e às vezes do nivelamento por baixo da cultura, não é? Que é transformada numa mercadoria como outra coisa qualquer. E é bom ver que há quem resista, quem tenha vontade de fazer coisas diferentes e de propor coisas diferentes e de chamar as pessoas para que façam parte disso. E acho que para nós, autores também, que somos convidados para estas iniciativas, é muitíssimo mais gratificante do que ir às vezes a outros locais onde sentimos que somos quase assim um pedaço de mercadoria que nos transporta, nos põe numa mesa, pronto, então agora vá a sua vida, que é, enfim, não é propriamente algo muito confortável, enfim, há contacto com o público, isso sim, mas tudo o resto, toda a envolvência não é particularmente interessante. Portanto, é com redobrado prazer que estou aqui, é com muito prazer que vejo que há aqui pessoas interessadas, me parece até que porventura com alguma militância destas coisas da cultura e dos livros, e portanto é com muito gosto que aqui estou. Relativamente à introdução ainda, e esta questão do prémio, isto de facto, os prémios, esta exposição que os prémios, e que este prémio em particular, porque é muito dinheiro, que foi muito o ano passado teve um salto de notoriedade com a própria história do João Ricardo, que fez com que o prémio viesse pelos escaparates, mas dizia que há uma tensão muito grande, uma contradição entre o trabalho de escritor, que é um trabalho feito com alguma solidão, com um tempo, com outro tempo, que não é o tempo mediático, que é o tempo da introspecção, com o tempo da leitura, porque para qualquer livro que se escreva são precisos ler muitos outros, e muita poesia, e ouvir muita música, enfim. E é um tempo completamente diferente, e é uma coisa muito mais introspectiva, muito mais de deixar que as ideias poisem e se depurem e encontrem o seu caminho. E de repente estes prémios, estas coisas dão a volta a isso tudo e vemos a falar de algo que foi feito com esse tipo de método, ou de falta de método, e de repente vemos a falar dele publicamente, assim, depois ainda por cima com frases, com os tais soundbites, não é? Que os jornalistas procuram muitas vezes, uma frase que tenha piada, que eles possam pôr uma coisa, que muitas vezes não quer dizer nada, mas que nos obrigam a dizê-lo, que não é a forma correta de falar disto, não é sequer o tempo correto, quer dizer, há uma contradição muito grande e que é difícil de resolver. E o que me agrada, no fundo, é isto, não é? Estarmos aqui noutro tempo, com outro ritmo, com outra paciência e com outra atenção e concentração, e que falemos um bocadinho. Acho que também isto não é para eu falar, é para conversarmos, acho que é muito mais interessante. Mas que, eventualmente, falemos um pouco do que aqui está, tanto num livro como no outro, das impressões que tiveram enquanto leitores, de coisas que vos possam ter sugerido, de questões, ideias. Acho que é a parte mais gratificante de ter um livro publicado, é perceber o que é que lá está que nós não sabíamos. E isso vamos entendendo quando falamos com o público, porque é um bocado como a psicanálise, nós às vezes dizemos coisas e não sabemos o que é que estamos a dizer. E depois, no contacto com as pessoas, elas explicam-nos que há ali coisas que se calhar nós não demos muita atenção, mas que tinham alguma importância. Como tal, não sei, eu sugeria que conversássemos um bocadinho. Não sei se já leram o livro, se há aqui muita gente que leu ou não, mas tanto num caso como no outro podemos falar se até quiserem saber de onde é que surgiu, não sei. Passava um bocadinho a conversa passávamos então para esse lado, se tiverem algumas perguntas. Eu sou figueirense, mas vim para Coimbra aos 18 anos e vivi aqui 8 anos. E considero ainda hoje, mesmo tendo já estado
em Genebra, depois em Florença e agora em Algés, continuo a considerar, seja pelo tempo que aqui passei, seja pelas amizades que ainda cá tenho, Coimbra é, sim, é também talvez a minha segunda cidade, ou em execo, quase com a Figueira. Portanto, eu venho cá muitas vezes, portanto, eu quase que ainda não consigo pensar que não habito Coimbra, porque vou habitando Coimbra, venho cá com alguma frequência. De qualquer maneira, para voltar à sua questão, eu fiz aqui a licenciatura e, enfim, fui um leitor toda a vida, desde miúdo, desde criança, que, enfim, também dava lá os meus passeios de bicicleta, jogava a bola, essas coisas todas, mas reservava sempre muito tempo para a leitura. Era algo que me dava uma satisfação que, porventura, nos outros miúdos da mesma idade, até achava um bocadinho estranho, mas eu tinha essa paixão pelos livros já desde cedo. E isso acompanhou-me até agora. Eu, depois de me licenciar, ainda estive aqui um ano a fazer investigação no Departamento de Física da Universidade e no ano seguinte fui convidado a ir para Genebra, para o CERN, fazer uma espécie de uma ligação entre o CERN, a instituição que está em Genebra, e o nosso laboratório aqui de Coimbra. Portanto, eu desenvolvia lá uns circuitos eletrónicos muito particulares que serviam um pouco às duas entidades. E foi no contexto desse ano, dessa residência em Genebra, que a escrita passou a ter um papel na minha vida. Era algo que, até, enfim, tirando umas brincadeiras, por vezes, umas notas, umas coisas assim muito esparsas que eu ia fazendo, mas nunca tinha tido com a escrita uma relação íntima, se quisermos. E quando emigrei, quando estive esse ano na Suíça, por uma série de razões, por estar muito só, por estar num ambiente que não me era todo familiar, por haver também uma barreira linguística, que quando fui ainda não dominava o francês, mas mesmo dominando, há sempre pelo menos eu senti isso, quando estamos num país cuja língua não é nossa, sentimos cotidianamente a dificuldade de queremos expressar coisas muito específicas, os nossos sentimentos são sempre específicos, não são gerais, e a falta de domínio da língua para que o possamos fazer. Há um desacerto que queremos dizer qualquer coisa e aquilo sai ali ao lado, não é bem exatamente aquilo que queremos dizer. E então, precisamente, a escrita permitia-me fazer isso, exprimir, seja sob a forma de pequenos poemas ou de contos ou do que fosse, exprimir exatamente com as minhas palavras o que eu sentia, o que eu pensava, o que eu inventava. E, portanto, a partir daí, a escrita passou quase a ser como um lugar que eu podia habitar e onde eu conhecia o espaço, ao contrário do ambiente físico onde me encontrava. E, portanto, foi esse mecanismo que me despertou essa oficina de escrita como algo que eu necessitava naquele momento. Não sei se respondi à questão. Em relação a essa questão da leitura, o que eu senti com estes dois livros, e provavelmente vou sentir mais vezes, é que quando publicamos um livro, é como um copo cheio que vazamos completamente. E depois, primeiro que ele se encha de novo, ele enche de novo com leituras. Vamos respigando algumas ideias, alguns conceitos, algumas inquietações, não é? E vamos guardando até termos o copo de novo cheio para o poder. Se quisermos forçar esse ritmo de publicação, não, deixa de ser natural e estamos a escrever já com uma alma vazia, não é? E não resulta, ou pelo menos talvez não tenhamos algo tão interessante para dizer. E eu faço muito isso porque, claro, isso acho que nos acontece a todos quando estamos a ler e, sobretudo, quando são livros interessantes e livros até com alguma complexidade e sugestivos, às vezes há uma frase, há uma ideia que nós pensamos, bem, esta ideia
podíamos levar para outro. E às vezes no livro onde estamos a ler tem uma coisa perfeitamente en passant, que não é importante, mas para nós aquela ideia pode nos abrir um caminho, não é, que possa ser interessante explorar. E esse dialogar com alguém que escreveu um texto, e pode ser um poema, pode ser, enfim, pode ser muitas coisas, até pode ser um livro científico. Às vezes há ideias científicas que são muito sugestivas até para tratarem a literatura. Esse diálogo é algo que de facto me alimenta o processo de escrita, ou até que me provoca, mais do que alimentar, provoca o processo de escrita. A questão das palavras, há momentos, eu começo por ter ideias ou conceitos um bocadinho indefinidos, eu sei mais ou menos do que quero falar, mas ainda não tenho as palavras. À medida que as vou pondo no papel, há um encontro entre essa vontade indefinida e a forma, e é quase como se eu não estivesse a comunicar diretamente com alguma parte da cabeça e as coisas vão surgindo. Não sou exatamente eu a escrever as coisas, quer dizer, há ali toda uma conjunção e, portanto, eu não escolho todas as palavras antes de escrever. Há palavras que surgem e que me surpreendem. Não sei se há ali qualquer coisa de escrita automática, como os surrealistas praticavam, não é exatamente isso, mas enfim, eu estou a escrever com partes minhas que não são completamente conscientes, mas que estão cá. Exato, há passível. Que tem que ver com os poemas que li, tem que ver com palavras que ouvi alguém, o tal respirar, não é? O tal respirar que está lá. Assim. Isso, enfim, temos também um jovem poeta, a poesia é feita muito disso, acho eu, nem tudo é completamente consciente e planeado. Há coisas que são da mão, que são um encontro feliz. Um encontro feliz. Sim, devo dizer-te que normalmente a técnica está ao serviço, mais do que o contrário, não é? E acontece mais ter uma ideia, ter já um projeto, entre aspas, de saber que, por exemplo, vou falar de um prédio com os personagens assim, não é? E depois vou ter que encontrar soluções técnicas. E muitas vezes há uma ou outra que eu preconizo mais ou menos que vá utilizar, há outras que só no processo de escrita é que se vão afirmando. E eu percebo que há umas que não funcionam, porque aquilo não falta, o ritmo não está a funcionar, ou eu próprio não estou a gostar do resultado, e de repente com uma ligeiríssima alteração, e aquilo já lá está, e eu sinto, mais do que teorizar sobre isso, ou mais do que achar que tenho que fazer, a coisa funciona ou não funciona? E funciona do ponto de vista de eu produzir aquilo que me dê prazer e que sinta que está a fluir de alguma maneira, e depois também que relendo que eu me sinta bem com isso. E portanto, e o facto dos capítulos serem diferentes tem mais a ver com isto. Com isto. Aqui, creio eu que não funcionaria tão bem estes capítulos de 2 páginas, seria demasiado soluçado, quer dizer, esta ideia, o dia dá um fogo um bocadinho mais orgânico, quase, quando nós sentimos aquele dia. Nós sentimos aquele dia, temos que se calhar que o levar de manhã à noite. Se fosse sempre a interromper, já não era o dia, já era outra coisa. Mas é uma coisa mais sentida do que propriamente... Claro, é assim, depois, como nós todos fazemos, se calhar quando estamos a ler um livro, encontramos uma brincadeira, uma solução técnica que não conhecíamos, temos até pensar, isto, se calhar um dia ainda vou usar isto, não é? Às vezes há coisas, mas não é no corpo principal, acho, do livro. São mais pequenas brincadeiras, pequenas coisas que às vezes se utilizam. Sim. É uma coisa, é mais orgânica, acho. Há vários momentos de autoleitura, ou seja, há a autoleitura quando o livro ainda não está cá fora, e estamos constantemente a reler-nos, nas revisões e tudo isso, que é até algo penoso, porque há trabalho que não nos apetece fazer, ver se, sei lá,
se as vírgulas estão bem, se não sei, se há repetições de palavras, coisas mesquinhas, mas que fazem parte, não é? Que, para arredondar o livro, não é? Ou para que a coisa saia mais, com maior qualidade. E essa leitura penosa. E depois há um momento em que não se quer ver o livro. Esconde-se o fecheiro lá no sítio qualquer do computador e tentamos não abri-lo. Porque precisamos de descansar. Não é? É como, não sei, como quando de vez em quando nas relações é preciso, bem, agora quero passar o fim de semana com os meus amigos porque estou farto de aturar. E às vezes é preciso, porque inclusive porque já não estamos a conseguir olhar para ele da forma mais correta, quer dizer, estamos tão ali embranhados, tão obcecados que precisamos da distância. E depois há este momento, que é um momento da releitura muito interessante, sendo até o mais interessante, que é quando confrontamos de alguma maneira a nossa leitura e a nossa visão do que lá está com a dos leitores. E isso aí as coisas já se voltam a tornar-se interessantes, porque pomos em causa algumas coisas, mas será que eu quis mesmo dizer isso? Percebemos certas coisas que não sabíamos que lá estavam em questão. Portanto, há aqui todo o... E depois, aconteceu-me agora com o meu peito, de vez em quando, por um motivo ou outro, porque quero ir lá buscar alguma coisa, ou até por curiosidade, vou ler umas páginas e é já outra leitura muito interessante, porque já nem nos lembrávamos exatamente porque é que escrevemos aquilo. Isso já não está... O subtexto, isso é que tem piada. Eu agora estou a ler este livro com o subtexto que tinha quando estava a ler, a sequência mental, mas isso vai desaparecer daqui a uns tempos. Eu próprio me vou esquecer, vai estar fragmentado, e aí o livro para mim também já é outra coisa. E porventura vou também buscar ali já coisas diferentes. Portanto, cada momento de leitura nos dá coisas diferentes.